Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Flamengo toma decisão sobre Estrela sair nessa janela. O martelo foi batido, Flá descarta jogador após desdém de empresários e fake news sobre Felipe Luiz. Disparidade milionária. Elenco do Flamengo vale quase R$1 bilhão a mais do que o do Vitória. O sonho é possível. VAP decide gastar R$237 milhões em mais uma grande contratação. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Flamengo vai com força máxima hoje à noite contra o Vitória e entre as novidades da escalação está o Everton Cebolinha, que volta a ganhar oportunidades entre os titulares. O atacante vai ter uma nova chance de mostrar serviço no ataque. A comissão técnica avalia o momento como importante para a confiança do jogador. O desempenho recente nos treinos pesou muito na decisão. O Flamengo também conta com o retorno do Arrascaeta, porque ele havia sido poupado na última partida e volta ao time principal hoje à noite. A presença do trio ofensivo é vista como fundamental. A equipe busca mais criatividade e volume de jogo. No ataque, Samuel Lino e Carrascal surgem como alternativas. Bruno Henrique também aparece como opção para o segundo tempo. O Flamengo quer manter intensidade ofensiva, a estratégia é pressionar desde o começo do jogo. A partida daqui a pouco entre Flamengo e Vitória pode ser considerada um jogo de Davi contra Golias, porque a discrepância é gritante do investimento dos elencos, conforme números levantados pelo portal Mundo Bola Flamengo. O Mengão tem um elenco avaliado em 226,7 milhões de euros, 1,22 bilhão de reais na cotação atual, segundo o site Transfer Market. O Vitória, por sua vez, tem um elenco avaliado em 38,9 milhões de euros, 210 milhões na cotação atual. Em reais, a diferença é de R$1 bilhão de investimentos, em números absolutamente impressionantes e que expõem o abismo financeiro entre as equipes. É claro que os valores não entram em campo e não é raro ver resultados adversos no futebol. A disparidade econômica não garante a vitória, mas certamente pode aproximar um clube dela. O Flamengo tem 20 jogadores mais valiosos do que o atleta mais caro do Vitória. Luan Cândido está avaliado em 3 milhões de euros e é o mais valioso do time baiano. No elenco do Flamengo, o Luan Cândido seria o 21º jogador mais valioso, custando o mesmo que o volante Alan, que sofreu forte desvalorização desde que chegou no clube e que fechou para ir jogar no Corinthians até o final da temporada a pedido do Dorival Júnior. Ele está indo por empréstimo. Flamengo e Botafogo se enfrentam no domingo, às 17h30, horário de Brasília, no estádio Newton Santos, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. A venda de ingressos para a torcida rubro-negra vai ter início nesta terça-feira, às 17 horas. Caso ainda não tenha feito, o torcedor do Mengão deve cadastrar a biometria facial no site biometria.flamengo.com.br para adquirir o seu ingresso para o jogo. Vale destacar que o acesso ao estádio será realizado exclusivamente por meio da biometria facial. Os ingressos de visitante para o Botafogo e Flamengo serão comercializados no ingresse.com. A torcida rubro-negra vai ficar localizada nos setores sul e oeste inferior. O torcedor que adquirir o ingresso de meia entrada deve comprovar o benefício no momento da compra e no acesso ao estádio mediante a apresentação de documento oficial com foto. Setor Sul para o Flamengo, público geral R$ 90, sócio titular R$ 27,645. Setor Oeste inferior para o Flamengo, público geral R$ 120, meia 60 e sócio titular R$ 36. A janela de transferências do futebol mexicano fecha nesta segunda-feira com um jogador faltando na lista do Cruz Azul, porque o clube mexicano tentou a contratação do Luiz Araújo, mas não conseguiu convencer o Flamengo a liberar o seu jogador. A proposta do Cruz Azul não chegou perto de fazer o Flamengo considerar um negócio.
O clube mexicano não tem um poder de investimento alto para buscar o tal atacante que precisa, mas não foi só no México que o Luiz Araújo despertou interesse. O atacante também foi cobiçado pelo Cruzeiro de Belo Horizonte. Ele está na mira do clube mineiro desde o ano passado, mas em todas as conversas, o Flamengo se mostrou resistente à negociação. Em 2026, os mineiros sondaram a possibilidade de contratar o jogador, quando o Flamengo tentou comprar o Caio Jorge. A diretoria rubro-negra, no entanto, não cogitou a sua liberação. No ano passado, ele foi fundamental nas campanhas de campeão da Libertadores e campeão brasileiro, com 13 gols e 10 assistências em 68 jogos oficiais. Foi a temporada em que ele fez mais gols e deu mais assistências na carreira. Em 2026, ele tem 2 partidas e ficou fora de 3 jogos do Flamengo, do São Paulo, do Inter e do Sampaio Corrêa, e por causa de dores na coxa direita. No momento, Luiz Araújo trata um incômodo no departamento médico e é desfalque para essa noite contra o Vitória. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho aqui, dá uma hypada no vídeo e pronto, valeu, muito obrigado! O Flamengo não vai mais contratar o atacante Marcos Leonardo, né? O martelo foi batido e a diretoria rubro-negra encerrou qualquer possibilidade de negociação com o ex-jogador do Santos e do Benfica. A informação foi trazida pelo portal Coluna do Fla, que detalhou os motivos da desistência do Flamengo, afastando os rumores de que o técnico Felipe Luiz teria vetado o nome dele. Pura fake news. Nos bastidores da Gávea, o clima é de insatisfação com as narrativas criadas recentemente. O clube garante que a decisão passa longe de questões técnicas avaliadas pelo treinador, mas sim por uma postura dos seus representantes em uma janela anterior e características do elenco atual. Segundo a informação do portal, o Flamengo chegou a fazer uma proposta oficial para ter o Marcos Leonardo na última janela de transferências. Naquela ocasião, o atacante vivia um bom momento lá no Al Hilal da Arábia Saudita. Mas a resposta recebida pela diretoria do Flamengo foi considerada desrespeitosa. Na ocasião, os representantes desdenharam do Flamengo. Disseram ao Flamengo que o Marcos Leonardo não tinha nenhuma vontade de morar aqui no Rio de Janeiro e jogar pelo Flamengo. A prioridade, segundo eles, seria jogar no São Paulo, caso ele voltasse para o Brasil. Esse episódio criou uma barreira para a nova gestão de futebol do Flamengo, liderada pelo presidente BAP e pelo diretor executivo José Boto. Em agosto de 2025, depois do Boto se acertar com o Al Hilal, após 2 semanas de negociações, o principal representante do Marcos Leonardo, Fernando Brito, entrou em contato com o Boto para dizer que conversou com seu jogador e que nessa conversa ele teria dito que a prioridade era mesmo jogar no São Paulo, caso ele voltasse para o Brasil, para realizar um sonho de familiares, e de lá para cá o Flamengo não fez mais nenhum movimento pelo Marcos Leonardo. Outro ponto que gerou indignação interna foi a propagação da notícia de que o Felipe Luiz teria vetado a chegada do jogador por ele ter características parecidas com as do Pedro. Mas, de acordo com o portal, essa informação é falsa. O treinador, na verdade, havia aprovado o nome dele quando a primeira proposta foi feita. Todos no Flamengo estão insatisfeitos pelo que vem acontecendo e vem sendo divulgado que o Felipe Luiz vetou a contratação do jogador e, por isso, o José Boto e o BAP não vão mais tentar, porque a desistência do negócio não é técnica, e sim institucional. O atacante Luiz Henrique costuma ser assunto de rumores a cada janela de transferências aqui no futebol brasileiro, porque desde que ele saiu do Botafogo para jogar no Zenit da Rússia, o seu nome já foi ligado a diversos clubes. O Flamengo é um dos clubes que demonstram maior interesse nele, principalmente porque o atacante é bastante valorizado pelo clube e, segundo apurações do portal Bola Vive Brasil, o presidente BAP é um grande admirador do seu futebol.
Na verdade, o Luiz Henrique está na lista de sonhos do presidente Bapi para o meio desse ano. Eu já havia dito aqui no canal que o Flamengo tentaria a contratação dele em julho. O Zenit enxerga o brasileiro como um ativo muito importante, mas está aberto a ouvir propostas. O clube russo trabalha com uma faixa de valores entre 35 a 40 milhões de euros, ou seja, aproximadamente 216 a 247 milhões de reais. Antes de fechar com o Botafogo, o Luiz Henrique teve propostas do Fluminense e do próprio Flamengo. E naquela época, ele jogava no Betis da Espanha. O problema é que ambos os clubes queriam o jogador por empréstimo. O Botafogo chegou lá e pagou 20 milhões de euros, cerca de 124 milhões de reais na cotação da época, para contratar o jogador, que logo conquistou seu espaço e se tornou um grande ídolo do clube. A janela de transferências do meio do ano promete ser muito movimentada para o Flamengo, que ainda busca reforçar o seu elenco com um atacante goleador e também um jogador de lado capaz de decidir jogadas, justamente as características do Luiz Henrique. Vale destacar que o Luiz Henrique tem 25 anos, completados em janeiro. É de Petrópolis, cidade aqui do Rio de Janeiro, tem 1,82 de altura. Já fez 11 jogos pela seleção brasileira e marcou 2 gols. É um ponta-direita que pode jogar também de ponta esquerda ou até mesmo de centroavante. Ele foi revelado pelo Fluminense e hoje está no Zenit desde janeiro de 2025. Tem contrato por lá até 31/12/2028 com opção de mais um ano de renovação. E o seu passe está avaliado no Transfer Market em 24 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você aprova a contratação do Luiz Henrique no meio desse ano? Coloca aí que eu quero saber. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles hoje o Mengão. 2-1 tá bom. Eu não coloquei no outro vídeo, mas eu tô consertando agora.